Pessoal, retomando então aqui o assunto STF, semana 8, dia 7, parte 2, continuação então da resolução das questões, questão 11 na tela. O processo de julgamento de litígio entre a União e o Estado estrangeiro ou organismo internacional constitui competências do STF, ok? Ok. Cabendo ao STJ julgar as causas de conflitos entre a União e os Estados-membros do Brasil, a União e o DF, entre uns e outros, entre entes federados, incluindo as respectivas entidades da administração indireta. Então vamos ver aqui. Ao STF compete então aí o que? Processar e julgar originariamente o que? Litígios entre estados estrangeiros e quem mais? Ou organismos internacionais, entre eles e a União, entre eles o DF, entre eles e os territórios. Mas também compete originariamente ao STF, agora não mais processar e julgar. Aliás, processar e julgar sim, mas não um litígio agora. Mas agora o que? Causas e os conflitos. Causas e o conflito entre a União e DF, União e Estados. Observe que agora não tem mais o território, porque o território é uma autarquia, não é um ente federado, é a autarquia da União, então não vai ter sentido ter um litígio entre os dois aí, ok? Então, entre o DF e os estados, ou estado, entre uns e os outros. E ainda mais o quem? Inclusive as respectivas entidades, então cabe ainda ao STF processar e julgar as causas envolve a administração indireta entre desses entes federados aí, ok? Entre uma administração indireta e outra. Então veja que cabe todos a quem? Ao STF. Agora a gente vai para a questão. Agora vamos pegar uma amarelinha aqui. Ó, compete ao STJ julgar as causas e conflitos entre a União e os Estados-membros. Então, entre a União e os Estados-membros, entre a União e o DF, entre a União e o DF, entre uns e outros entes federados. Então, entre o DF e os Estados, o Estado, incluindo as respectivas entidades de administração indireta. Administração indireta. Compete a quem? Ao STF, e aqui também ao STF, ou seja, todos pertencem ao STF, portanto a questão está incorreta, que informou que era o STJ, então questão errada, portanto. Compete processar e julgar originariamente o STF, litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, entre o organismo internacional e o Estado, entre o organismo internacional e o Distrito Federal, ou entre o organismo internacional e território. As causas e conflitos entre a União e Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas unidades e entidades de administração indireta. Então, questão correta, portanto, aliás, errada, né? Portanto, que era o STJ, está errado, é o STF. Questão 12. Questão 12 é uma questão que você tem que tomar cuidado, que ele envolve vários conhecimentos aí e agora ele traz uma superação do entendimento do STF. Veja, compete privativamente ao STF processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República ou vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros, o PGR e o AGU. Então, nos crimes, nas infrações penais comuns, vamos ver o que acontece. Nós temos duas situações. Temos aqui ao STF cabe processar e julgar quem originariamente nas infrações
penais comuns, quem? O primeiro escalão dos poderes, primeiro escalão. Ok? Vou colocar aqui os dos poderes. E ao STF, isso é a regra, tá? Infrações penais comuns mais crime de responsabilidade, o segundo escalão. Aí também dos poderes. Isso daqui é o que? É regra, temos exceção. Então pronto. Para você lembrar então aí, infrações penais comuns, primeiro escalão de governo, vamos pôr aqui embaixo. Primeiro escalão. Poder Executivo, quem pertence ao primeiro escalão do Poder Executivo? Presidente da República e Vice-Presidente da República. Poder Legislativo, então tá aqui, ó, Presidente e Vice. Poder Legislativo, Congresso Nacional. E Poder Judiciário, ele diz que é o STF, ok? O PGR, então aqui seria um, entre aspas, quarto poder, MPU, aqui vai estar o PGR. E veja que a AGU não está no primeiro escalão, ok? Então agora nós precisamos saber se esse cara aqui, ele está no rol, advogado-geral da União, ele está no rol do segundo escalão. Para a gente saber se ele está no rol do segundo escalão, a gente vai primeiro para ver o que está previsto na Constituição Federal. Então aqui na Constituição Federal, no primeiro escalão aqui, o processado julgar originariamente quem? Nas infrações penais comuns, o presidente da República e o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, ou seja, STF, e o PGR. Veja que a primeira parte então está aqui na a linha B do inciso 1º do artigo 102. Agora, continuando, temos que achar agora o tal do AGU. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Quem? Os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, ressalvados os dispostos aqui, que são os crimes conexos aí. Aqui, o 52.1 são os crimes conexos ao presidente. Os membros os crimes conexos do presidente, não. Os crimes que são conexos aí aos que aqui em cima aqui desses caras aí, ok? Então quando for conexo a eles, o crime de responsabilidade vai passar competência para quem? Para o Senado Federal, perfeito? Tá, e os tribunais de contas, então, da União. Então, mas aqui agora são os membros de tribunais superiores e membros de tribunais de contas da União, os ministros, ou seja, e o chefe de missão diplomática de caráter permanente. Então veja, nós vimos que o primeiro escalão está aqui. Agora, aqui tem o que? Infração penal comum, infração penal comum, mais crime de responsabilidade. Nesse rol, aqui embaixo tem quem? Ministro de Estado. Agora o julgado do STF, o que ele diz? Aqui, ó, para efeito de definição de competência penal originária do STF, não se considera ministros de Estado os titulares de cargos de natureza especial da estrutura orgânica da Presidência da República, malgrado, ou seja, apesar deles confirar
lei prerrogativas, garantias e vantagens e direitos equivalentes a titulares de ministérios, que é o caso do secretário de Comunicação Social do Presidente da República. Então o que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, ó, olha, para efeito da definição de competência penal originária, então não se considera ministro de Estado aí quem? Os equivalentes. E aqui ele está dizendo o caso, por exemplo, quem tem natureza especial, por exemplo, secretário de Comunicação Social. Então, o que acontece? O AGU, ele era o quê? O AGU também era equivalente a ministro, um cargo equivalente a ministro. Só que para fim de conversa, isso que foi em 99, fim de conversa veio uma lei, que é a Lei 12.462, e diz assim, ó, parágrafo único do artigo 25. São ministros de Estado, titulares dos ministérios, titulares das secretarias da Presidência da República, ou seja, agora abarcou inclusive essa aqui que o próprio julgado disse que não era. Agora é. E quem mais? O AGU. Então agora ele é também ministro do Estado. Quem mais? Chefe da Casa Civil, chefe do Gabinete da Segurança Institucional, tudo a Presidente da República, chefe da Controladoria Geral da União e o presidente do Banco Central. Então nesse caso agora quem é equivalente a ministro? Não, ele é ministro, AGU. Então agora, ministro de Estado, eu incluo também quem? O AGU. Se o AGU é ministro, então agora ele também vai ser o quê? Processado e julgado originalmente por infrações penais comuns. Então, entrou no barco. Então, infrações penais comuns compete originariamente ao STF processar e julgar. Veja que coisa interessante. Que é o quê? Ó. Nesse aqui. Aqui embaixo, a hora que ele diz aqui, ó, chamar a atenção que o examinador pode derrubar o meio mundo com isso aqui que eu vou falar agora, ó. Das infrações penais comum, ó, e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado. Então, nas infrações penais infrações penais comuns e crimes de responsabilidade, os ministros de Estado são processados e julgados por quem? Pelo STF. Pelo STF. Só que o que tem de mais disso? O que tem de mais? Agora veja aqui, ó. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Ele vai falar sobre agora o que? Crime de responsabilidade. Processar e julgar ministros do STF, dos membros dos Conselhos Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, do PGR e agora quem? Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então veja, Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, apesar de a lei ter colocado ele como ministro, agora está na Constituição Federal que compete originariamente processar e julgar nos crimes de responsabilidade ministros de Estado ao STF. Ele é considerado ministro de Estado, mas a própria Constituição Federal que compete privativamente a ele, ao Senado Federal, processar e julgar nos crimes de responsabilidade do Advogado-Geral da União. Então, continua sendo do Senado Federal, então, processar e julgar quem? O Advogado-Geral da União. Ok? Então, questão interessante aí para cair em prova. Continuando. Questão 13. Compete ao STF
julgar originariamente infrações penais comuns dos seus próprios ministros, do STF e PGR. Perfeito, a gente viu agora. Questão 14. Embora o rol de matérias de competência originária do STF seja taxativo, este tribunal reconheceu serem de sua própria competência as causas de natureza civil. Mentira, causa de natureza civil não vai ser do STF, perfeito? Então, ação civil pública mais ação popular vai ser lá o juiz de primeiro grau que vai processar e julgar, ainda que sejam aí de pessoas que tenham foro de prerrogativa de função, ok? Então a questão está incorreta, a competência do STF é restrita e decorre da Constituição. Questão 15. É exigido que o recurso extraordinário traga demonstração de repercussão geral. Repercussão geral de quem? De matéria constitucional. O que é um recurso extraordinário? É o que cabe ao STF aí, certo? Nas palavras aí de um doutrinador chamado Humberto Teodoro Júnior, ele fala assim que um recurso que visa a manutenção da autoridade e unidade da interpretação jurídica em matéria constitucional. Então quem detém essa autoridade e unidade de interpretação é o STF, então vai caber a ele, quando tiver uma matéria, certo, que tenha um sentido, que esteja sendo aplicado de forma de que não atinja essa unidade da interpretação jurídica da matéria constitucional, vai ir para o STF, então esse recurso de forma extraordinária. Ou seja, quando estão deixando de cumprir, em palavras mais menos técnicas, vamos dizer assim, ele vai ser exigido então ao STF quando for o que? Matéria que é do cunho constitucional e esteja sendo infringida algum dispositivo da Constituição, ok? Só que para ir para ele tem a situação, tem que ter a repercussão geral, perfeito. Nele discuta a fim de que o STF decida sobre a admissão. E essa admissão ela é o que? Pode ser recusada por quem? Pelo próprio STF. 2/3 por votos dos 2/3 dos membros do STF. Então, artigo 102, parágrafo 3º isso aí foi o que? Uma emenda constitucional 45, ok? Reforma do judiciário. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral, senão nem vai ser aceito, ok? Nas questões judiciais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STF examine a admissão. Se não sequer ele vai examinar a admissão, ok? Se não demonstrar repercussão geral, sequer vai examinar a admissão. Agora, vou examinar a admissão. Aparentemente tem a repercussão geral? Tem. Agora eu vou poder recusar, inclusive, quando o quê? Quando tiver uma manifestação de 2/3 dos membros do STF. Ok? Questão correta, portanto. Os 11 ministros que compõem o STF devem ser bacharéis em ciências jurídicas. A gente já viu que não, só precisa ter notório saber jurídico e ilibada reputação, ser maior de 35 anos, brasileiro nato e gozo de direitos políticos. Esses são os critérios aí, os requisitos. Questão 17. O STF, como representante máximo do Poder Judiciário Nacional, é tribunal competente para concessão do exequatur nas cartas rogatórias. Concessão da exequatur nas cartas rogatórias é competência do STJ e não do STF, ok? Oriundas de países dos quais o Brasil possui relações diplomáticas. O que é essa concessão de exequatur de cartas rogatórias? É um cúmplice numa determinação judicial internacional. Então o STJ emite um cúmplice e o juiz federal vai o que? Executar a carta rogatória após o exequatur.
Então, o STJ faz a concessão do exequatur das cartas rogatórias e os juízes federais processarem e julgar a execução das cartas rogatórias após o exequatur. Então, o gabarito estava errado, porque não é o STF, mas sim o STJ. Questão 18. De acordo com o entendimento do STF, não é cabível a interpretação de habeas corpus diriginadas ao plenário da Suprema Corte contra a decisão colegiada proferida em qualquer das turmas, ok? Então aqui não é cabível. Então, por exemplo, tenho aqui uma turma, tenho a segunda turma, ok? Então essa turma decidiu algo aqui, e aí essa decisão, o interessado entra com HC preventivo, por exemplo, contra agora o plenário, não contra a turma. Mas a turma pertence ao STF, é parte do STF. Então, segundo a doutrina e o próprio STF diz que não pode, não cabe. Então, questão errada. O Alexandre de Moraes, antes de ser ministro do STF, ele dizia o que no livro dele? As decisões de qualquer das turmas do pretório excelso são eita fé, quase que saiu um negócio estranho, inatacáveis por habeas corpus, uma vez que a turma, quando profere julgamento em matéria de sua competência, representa o próprio STF. Então, quando ela está proferindo um julgamento, ela mesma representa o STF. Dessa forma, a circunstância do objeto impugnado em ser decisão emanada pela própria Corte, órgão fracionário ou não, inviabiliza aí o ajuizamento da ação. Ok? O STF tem trazendo aí alguma coisa similar aí também aí no julgado abaixo. Então, não cabe. 19. Compete ao STF julgar a ação civil pública proposta contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, ação penal popular, isso aí é questão batida em prova. Ação popular, ação civil pública contra ato por qualquer autoridade ou até mesmo do presidente da República, via de regra, o juiz competente é o juiz de primeiro grau. Então tá aí. Questão 20. O STF tem jurisdição em todo o território nacional. Óbvio, com certeza. Questão correta, portanto. E assim, terminamos aí a nossa bateria e vamos para a última do dia. Um abraço.